Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do LAC Resolve, promovido pela Liga Acadêmica de Análises Clínicas da Universidade Federal de Ceará. Para quem não conhece, o LAC Resolve é uma iniciativa, um projeto, desenvolvido pelo pilar do ensino da LAAC, que tem como principal objetivo trazer questões de concurso que envolvem as áreas das análises clínicas. E aí, nesses vídeos que a gente vai trazer para vocês, a gente vai resolver essas questões e também vai abordar alguns temas que são trazidos nessas questões, certo? E aí, iniciando o primeiro LAC Resolve, a gente tem a área aí da microbiologia e o assunto é sobre o gráfico de crescimento microbiano. A gente trouxe aqui a questão, é uma questão de concurso aplicada na Fiocruz em 2016, e ela diz o seguinte: ao considerarmos a curva de nascimento e morte bacteriana in vitro, observe o esquema e considere as afirmativas a seguir. Quando a gente fala in vitro, a gente está se referindo aos meios de cultura, certo? Bom, a gente tem aqui as afirmativas, a gente tem aqui um exemplo do gráfico, né? Desse gráfico de curva que eu mostrei para vocês. E a gente tem, então, os itens para dizer quais dessas afirmativas estão corretas. E antes de falar sobre o gráfico de crescimento microbiano em si, a gente tem que trazer um assunto que é muito importante, que é a questão do crescimento microbiano, os nutrientes e os meios de cultura, certo? A gente sabe que todos os organismos vivos eles compartilham de necessidades nutricionais em comum, e isso também se aplica aos micro-organismos. Então, os micro-organismos eles precisam de nutrientes, eles precisam de condições ambientais específicas para poder se desenvolver, certo? O crescimento de micro-organismos in vitro, que é justamente o crescimento de micro-organismos em meios de cultura, ele está atrelado, como eu disse, às questões nutricionais e às questões ambientais do meio de cultura. E aí, dessa forma, o meio que o micro-organismo deve ser semeado, ele tem que apresentar os nutrientes e as condições necessárias para que esse micro-organismo possa se desenvolver e crescer. E aqui eu trouxe dois exemplos de meios de cultura que são muito utilizados na microbiologia. Aqui a gente tem o agar-sangue e aqui a gente tem o agar-maconque. E aí, esses meios de cultura eles são muito utilizados principalmente para a semeadura de bactérias. Ainda sobre a questão do crescimento microbiano, quando a gente fala sobre crescimento microbiano, a gente não está se referindo ao tamanho das células microbianas. A gente está se referindo ao número de células microbianas. Então, o crescimento microbiano é o crescimento do número das células microbianas, é o aumento desse número de células microbianas. E exemplos desses micro-organismos, a gente tem, por exemplo, as bactérias. E a divisão celular das bactérias geralmente vai ocorrer por divisão binária. E o que seria então a divisão binária? A divisão binária é o processo em que a célula vai duplicar os seus componentes e aí ela vai se dividir dando origem a outras duas células, certo? Ainda sobre a questão do crescimento microbiano, ele pode ser representado por meio de um gráfico, que é justamente o gráfico de curva de crescimento, que esse gráfico ele é utilizado para representar o crescimento de micro-organismos em meios de cultura. E esse gráfico ele pode ser dividido, então, em 4 fases principais, certo? A primeira é a fase lag, a segunda é a fase exponencial ou logaritma, também conhecida como log, a terceira é a fase estacionária e, por fim, a gente tem a fase de declínio ou morte. Aqui eu trouxe o gráfico para vocês verem. A gente tem a representação do número de bactérias no decorrer do tempo, e aqui a gente tem as 4 fases que eu havia citado no slide anterior, certo? A gente tem a fase lag, a fase log, a fase estacionária e a fase de morte celular. Começando com a primeira fase, que é a fase lag ou fase estacionária. Nessa fase, a gente não vai ter um crescimento significativo do número de células microbianas, mas a gente vai ver um aumento no tamanho dessas bactérias, certo? Elas vão aumentar de tamanho e, além disso, elas vão apresentar um metabolismo muito ativo, como se elas estivessem ali se preparando para fazer o seu crescimento populacional, né? Para fazer o processo de divisão binária. Então, se a gente for mostrar aqui no gráfico, a gente tem uma linha que é contínua, justamente porque não vai haver ainda a questão da divisão binária, né? As bactérias elas ainda não vão realizar o processo de divisão binária. Elas estão ali com o metabolismo dela ativo, se preparando para poder fazer o processo de divisão binária. E passando para a próxima fase, que é a fase log ou exponencial, é justamente nessa fase, então, que a bactéria, depois que ela se preparou, ela vai fazer o processo de divisão celular, né? O processo de divisão binária, e ela vai se duplicar, fazendo com que o número de bactérias no meio ele aumente. E aí, representando aqui no nosso gráfico, a gente tem
justamente o crescimento, né, exponencial ou logaritmo do número de bactérias no decorrer do tempo, porque as bactérias elas estão realizando o processo de divisão binária e dando origem, então, a outras bactérias que estão ali presentes no meio. E aí, sobre essa fase, é importante a gente ressaltar que a questão dos nutrientes e a questão das condições ambientais são muito importantes, porque é através de nutrientes selecionados, através de nutrientes, através da nutrição e das condições ambientais necessárias, que a bactéria vai poder, então, realizar o seu processo de divisão binária, certo? E aí, indo para a terceira e penúltima fase, a gente tem a fase estacionária secundária ou a fase de platô. E aí é durante essa fase que algumas bactérias elas vão acabar morrendo, porque as condições de nutrientes, né, que estão presentes ali no meio, elas estão sendo consumidas e à medida que elas vão sendo consumidas, esses nutrientes eles vão se esgotando. E aí, algumas bactérias vão morrer, mas outras bactérias vão continuar fazendo o processo de divisão binária. E aí a gente vai ter uma espécie de equilíbrio, certo? Enquanto algumas bactérias vão morrer, outras bactérias estão ainda fazendo o processo de divisão binária, se aproveitando então dos últimos nutrientes que estão presentes ali no meio, que estão presentes no meio. E aí, mostrando aqui no gráfico, a gente tem a fase, se vocês repararem, é uma linha, justamente porque não há um aumento, porque enquanto algumas bactérias estão fazendo o processo de divisão binária, outras bactérias estão morrendo. Então, nem é um aumento e nem é um declínio. É uma fase estacionária. É uma reta. E, por fim, a gente tem a fase de morte ou declínio. Nessa fase, as condições do meio, principalmente os nutrientes, eles estão quase esgotados. E aí, sem essas condições ideais, as bactérias não vão poder fazer o processo de divisão binária e aí, consequentemente, elas vão acabar morrendo, né? As bactérias não estão mais conseguindo se dividir e também não há nutrientes para manter essas bactérias vivas e elas vão acabar morrendo. E é por isso que essa fase se chama fase de morte ou fase de declínio, né? Onde as condições do meio não estão mais favoráveis para o processo de divisão binária. E é importante a gente ressaltar que nessa fase as bactérias não estão mortas, elas estão morrendo. Por isso que vai declinando, né, a curva. Ela vai diminuindo gradualmente, porque as bactérias ainda não estão mortas, elas estão morrendo durante essa fase. E aí, começando aqui com a primeira afirmativa. Na fase A, as bactérias estão dormentes, por isso ainda não iniciaram a divisão. Essa daqui é a fase A. E essa afirmativa, então, ela está errada. Por que ela está errada? A afirmativa diz que as bactérias estão dormentes, mas as bactérias não estão dormentes. Como eu havia dito anteriormente, as bactérias estão com seu metabolismo ativo, se preparando para fazer o processo de divisão. Elas ainda não iniciaram a divisão, realmente é correto. Mas elas não estão dormentes, elas estão com o metabolismo dela ativo, né? Com seus metabolismos ativos. E aí, por isso que essa afirmativa ela é falsa. Indo agora para o segundo item, segunda afirmativa, ela fala que na fase log, que é essa fase B aqui, aproximadamente 100% das bactérias estão em divisão binária. E essa afirmativa está correta. Realmente, nessa fase, na fase log, a principal característica é justamente que as bactérias estão realizando o processo de divisão binária. E aí esse processo de divisão binária é justamente o processo que vai dar origem a outras bactérias. E aí é por isso que essa fase é representada por um aumento aqui no nosso gráfico, no número de bactérias, certo? O número de células bacterianas. Bom, o terceiro item, ele fala que a fase C é a mais homogênea, é a mais heterogênea, perdão. E esse item, então, está correto. Realmente, a fase C, que é essa fase aqui, ela é a mais heterogênea porque, enquanto algumas bactérias estão realizando ainda um processo de divisão binária, outras bactérias estão morrendo. E aí é por isso que essa fase é considerada a mais heterogênea de todas, porque não tem como dizer que há uma homogeneidade, né? Enquanto algumas bactérias estão morrendo porque as condições de nutrição e as condições ambientais estão cada vez mais escassas, outras bactérias ainda estão realizando o processo de divisão, né? Se aproveitando ali dos últimos nutrientes que estão presentes naquele meio. E por isso que essa afirmativa é correta. Indo então para a afirmativa de número 4, fala que a fase de platô ou segunda estacionária é a mais homogênea. A fase de platô ou segunda estacionária é essa daqui, que é a fase C, e ela diz então que é a fase mais homogênea. E como eu disse, dizer, né,
afirmar que há uma homogeneidade nessa fase é uma afirmativa falsa, né? Porque não há homogeneidade nessa fase. Enquanto algumas bactérias estão morrendo, outras bactérias estão ainda realizando processos de divisão. Então, realmente há aí um equilíbrio, por isso que essa fase é representada por uma linha reta, e não há como dizer que há uma homogeneidade nisso, né? Indo agora, então, para a quinta afirmativa, ela fala que na fase D, todas as bactérias estão mortas. E essa afirmativa está falsa, né? Nessa fase D, as bactérias não estão mortas, não estão totalmente mortas, mas sim morrendo. Elas estão morrendo porque as condições ambientais e as condições nutricionais estão muito escassas. E por isso que elas estão morrendo. Mas dizer que elas já estão mortas é uma afirmativa errada. É uma afirmação errada. E aqui, indo para a sexta afirmativa, né, fala que na fase lag as bactérias aumentam de tamanho e realizam intenso metabolismo. A fase lag é essa fase A, e esse item realmente está correto, né? É durante essa fase que as bactérias estão aumentando o seu tamanho, estão com o metabolismo dela ali muito ativo, né? Seus metabolismos estão ativos, e é como se elas estivessem se preparando para fazer o processo de divisão binária. Indo agora para o penúltimo item, ele fala que a fase B é a mais homogênea e a melhor para fazer um repique, né? A fase B, essa daqui, que é a fase logo exponencial, e realmente essa afirmativa está correta, né? Nessa fase, as bactérias elas estão fazendo o processo de divisão binária e elas estão se replicando, né? Estão ali se duplicando. E aí é justamente nessa fase que é o melhor momento para você fazer o repique, ou seja, para você pegar uma bactéria de um meio e passar para outro meio. Porque como elas estão realizando o processo de divisão binária, isso vai aumentar as chances do seu repique dar certo, né? Seu repique ser um sucesso. E a última afirmativa, então, diz que na fase de declínio há muita produção de toxina e pouco nutriente. E essa afirmativa está correta. Realmente, nessa fase de declínio ou fase de morte, há muita produção de toxina, né, e pouco nutriente. Como eu havia dito, as condições nutricionais e as condições ambientais estão muito escassas, né? Os nutrientes que haviam nesse meio, eles já foram em sua maioria consumidos, né? Principalmente durante aqui a fase log. E aí, quando chega na fase de morte ou declínio, há pouco nutriente. E aí, esse é um dos motivos pelos quais as bactérias param de fazer o processo de divisão binária e acabam morrendo. Bom, depois de todas essas afirmativas, a gente então pode marcar que o item C está correto. E foi isso, pessoal. Esse foi o nosso LAC Resolve de hoje. A gente sabe que a microbiologia é uma área muito importante para as análises clínicas e também é uma área que desperta interesse em muitos estudantes. A gente vai trazer mais vídeos de LAC Resolve, resolvendo questões de concurso das análises clínicas e explicando para vocês os assuntos pertinentes a essas questões, certo? Não esquece de curtir o vídeo se você gostou e de comentar aí o que é que você achou do vídeo e o que é que você espera dos nossos próximos vídeos. Também não esquece de compartilhar com aquele seu amigo que você sabe que está estudando para algum concurso público e também com aquele seu amigo que você sabe que gosta da microbiologia. É isso, pessoal. Tchau, tchau.